Olá, pessoal. Sou a professora Dini Fontes. Vamos iniciar mais uma aula de informática básica. O tema de hoje será fake news e checagem de fatos, certo? A aula de hoje está inserida no nosso contexto, no nosso eixo temático de letramento digital, que é um assunto sobre o qual nós vínhamos conversando nas aulas anteriores. Segurança digital, responsabilidade e as fake news fazem parte interessantíssima desse conteúdo, importantíssima desse conteúdo. Então, o que é que você vai aprender com essa aula? Nós vamos conhecer nessa aula o conceito de fake news, vamos entender a expressão pós-verdade e vamos conhecer alguns mitos e verdades relacionados às fake news, certo? Então, vamos só pensar um pouquinho, né? Onde foi que vocês ouviram falar, primeiramente, de fake news? Né? A gente escutava falar mais ou menos em contextos políticos, e agora com a pandemia mundial de Covid, a gente também pôde observar as fake news nesse contexto de pandemia, né? De disseminar informações que acabam atrapalhando no controle do coronavírus. Então, a gente tem que pensar que a disseminação das redes sociais produziu muitos efeitos positivos, né? Porque as pessoas conseguiram informação, né? Possibilidade de comunicação instantânea em escala mundial. Então, antigamente, quando uma pessoa viajava para outro país, era um problema para se comunicar, a pessoa tinha que comprar um cartão telefônico, pagar uma chamada internacional caríssima. Hoje em dia, a gente conta aí com os aplicativos de mensagem instantânea. Em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai lá, faz uma chamada de vídeo, né, mostra o lugar onde está. Então, hoje, tudo é muito instantâneo. Se vocês lembrarem aí do desenho Os Jacksons, se quiserem pesquisar, é um desenho da década de 80 que ele previu muitas das coisas, né, que a nossa sociedade iria ter, especialmente as videochamadas. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que eu via aquilo ali, meu Deus, isso nunca vai existir. E hoje é uma realidade, né? Nós que nascemos na década de 80, nós fomos as pessoas, né, a geração que viu mais mudanças tecnológicas, né, acontecerem nesse momento, né, nesse período da vida da gente. Vocês já nasceram, né, alunos de primeiro ano, já nasceram nesse ambiente tecnológico com as tecnologias mais ou menos enraizadas na sociedade. Então, é importante a gente frisar que a verdade que essas informações que são compartilhadas, elas acabam se tornando verdades, né? É uma verdade que é bombardeada por todos os lados, né? São informações que são bombardeadas, que são tomadas como verdade e que aparecem, pipocam de todo lado, né? E se replicam com uma rapidez astronômica, uma rapidez assim, extrema. Então, às vezes, nem dá tempo de você consultar, porque são tantas informações nascendo, saindo de locais diferentes, aquela mesma informação que você acaba crendo, julgando que aquilo ali é verdade, né? Sem dar tempo de você comprovar. Né? Então, em relação a isso, né, em resposta a isso, a sociedade já criou filtros, né, para que você consulte se aquela informação é real. Então, a gente tem aí muitas informações, por exemplo, a respeito da pandemia do coronavírus. E aí vocês podem fazer uma rápida pesquisa e vão ver quantas fake news surgiram em respeito à pandemia e quais foram os mecanismos de controle dessas fake news que foram criados, que são ferramentas tecnológicas que possibilitam que a gente pesquise, que a gente investigue se aquilo ali que está sendo disseminado é verdade. Então, vamos lá, vamos passar para o conceito aqui de fake news. Fake news, normalmente, elas são conceituadas como notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Né? Mas aí a gente sabe que esse conceito já foi ampliado, porque nós mesmos, cidadãos, no momento que nós
compartilhamos uma notícia falsa, né, não precisa ser uma instituição jornalística, nós também acabamos por ser, né, veículos de informações falsas. Normalmente, essas notícias, elas nascem, né, já nascem falsas com o objetivo de prejudicar um grupo ou uma pessoa em específico. Normalmente tem cunho político ou revela um viés ideológico, né, muito próprio, muito particular, mas sempre ela vai ter a intenção de causar um dano, né, de minar a confiança em algo, de abalar as crenças pessoais ou crenças científicas. Então, as fake news têm esse contexto, né, é uma coisa realmente maldosa. E elas são muito prejudiciais, que, como eu já falei, as informações são muito líquidas, muito instantâneas, elas têm um rápido poder viral, porque normalmente elas trazem um apelo. Esse apelo, né, na manchete ou na imagem, faz com que você, cidadão comum, se identifique com aquela situação, se indigne e queira replicar, mesmo sem saber se aquilo é verdade, certo? Então, esse apelo emocional que traz as fake news é muito importante a gente analisar, porque elas vão se refletir no que a filosofia vai chamar de pós-verdade, que a gente também vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá certo? Então, é uma grande questão. Antigamente, né, enquanto a gente não tinha toda essa informação, a sociedade era mais binária. Era quem fala a verdade não mente, quem mente não fala a verdade. Hoje as coisas são muito mescladas, né? São muito... uma coisa permeia a outra. Então, a gente tem essa grande questão. O que é verdade na nossa sociedade? Será que essas informações que eu estou dando aqui na aula para vocês são verdade? Será que o que o governo diz é verdade? Será que o que o Ministério da Saúde fala é verdade? Será que a notícia que eu escuto ali na minha família é verdade? Então, é a grande pergunta, né? O que é verdade? E aí a gente começa, né, na nossa jornada de letramento digital, de letramento crítico, de letramento midiático, a gente começa a refletir nessa questão. O que é que eu posso fazer para buscar a verdade? Aquilo que está sendo mostrado a mim é verdadeiro? Aquilo que eu estou vendo, né, é baseado em fatos, é baseado em argumentos? Que argumentos eu posso destacar para legitimar aquilo que eu estou vendo, certo? Então, é muito importante, porque quando a gente não sabe se é verdade, a gente pode cair no que as pessoas chamam da pós-verdade, que é quando a gente se identifica com aquela causa, não tem certeza se ela tem comprovação e acaba sendo convencido por fatos que não são tão comprovados, né? Então, a gente tem que ter muita criticidade com tudo aquilo que chega de informações ao nosso poder, certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Essa imagenzinha que eu peguei, não achei uma imagem sem esses xizinhos, mas é um recorte de um post que foi feito no Facebook, né, que uma pessoa replicou e várias pessoas também replicaram. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e descobri que foi um robô, né? Um robô saiu colocando nos grupos essa notícia e que se tornou depois uma chacota, se descobriu que era uma fake news muito rapidamente, porque ela era a mesma notícia em todos os ambientes, né? Saiu, por exemplo, digamos, participo de um grupo de leitura no Facebook, saiu no meu grupo de leitura, depois saiu no meu grupo de geleias e compotas, e aí sempre a mesma notícia. Então, essa daí é um recorte do post, né? O caso do primo do porteiro aqui do prédio. Este senhor era borracheiro, foi morto por acidente de trabalho. Um pneu de carreta, estouro, ferindo gravemente o SAMU. Levou para o hospital Maria Lucinda, onde chegou a falecer.
Os médicos foram obrigados a atestar a morte por Covid-19. Familiares, amigos e o pastor dele estão denunciando o desmando do governo Paulo Câmara. E aqui tem um recorte do que seria a certidão de óbito desse borracheiro. Primeira coisa, né, gente? As características do texto são características muito que a gente diz que levantam suspeitas, né? Primeiro, é um texto que está todo escrito em caixa alta, é um texto que não tem uma ortografia correta, é um texto que não tem uma pontuação correta, é um texto que aparece um recorte aqui do que seria uma certidão de óbito, mas não tem como a gente verificar se é verdade, e é uma notícia que se replica rapidamente. Então, de repente, todo mundo... o porteiro lá do prédio do meu primo morreu por isso e aconteceu tal coisa. Né? Então, as pessoas começaram nesse boca a boca, e aí se instalou a primeira fake news assim, mais forte em relação à pandemia da Covid-19, de se dizer que os governos estaduais e municipais estavam inflando as estatísticas com outros tipos de morte para falar que era morte de Covid-19. E, na verdade, né, começa com uma fake news, começa com uma notícia. Não vou dizer aqui se isso não aconteceu, pode ter acontecido, mas no âmbito dessa notícia aqui, a gente está analisando se ela é verdadeira ou não. As fake news, elas têm muito poder de persuasão, de convencimento em pessoas de menor escolaridade, né? E isso é pesquisado, não sou eu que estou dizendo, é pesquisa. Por quê? Porque o senso crítico é mais limitado, a pessoa tem preguiça, a pessoa não observa as pistas do texto, a pessoa não questiona, especialmente se essa notícia veio de uma pessoa que ela gosta, uma pessoa que ela respeite. Isso não quer dizer que as pessoas com alto grau de escolaridade também não caem em fake news, caem também. Mas os estudos apontam que quem tem menos escolaridade vai ser mais afetado por esse tipo de notícia, certo? Prosseguindo, aqui eu transcrevi. Gente, o primo do porteiro aqui do meu prédio morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. Receberam um atestado de óbito como se fosse a Covid-19. Eles estão indignados. Aqui, no caso, foi um recorte lá do Twitter, né? Ele teve várias replicações e a gente viu, detectou depois, a gente não, né? A sociedade viu que era mentira porque é exatamente a mesma estrutura. É como se todas as pessoas aí de uma cidade específica morassem num condomínio e o porteiro desse condomínio tivesse um primo que morreu. Todos morreram ao mesmo tempo com um pneu aí que estourou e que foi taxado como Covid, certo? E aí aqui eu tenho o desmentido da notícia, certo? Esse sitezinho que está aqui embaixo, o sitezinho Aos Fatos, ele é um site especializado em desmentir, né, notícias falsas. Então, aqui ele vai dizer, né, é falso que a morte de um borracheiro por acidente de trabalho em Recife, Pernambuco, foi usado pelo governo do estado para inflar estatísticas oficiais de letalidade do novo coronavírus. Em nota, aos fatos, a Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que o atestado de óbito de um homem de 57 anos que circula em redes sociais é verdadeiro, mas a causa da morte foi retificada, pois novos exames laboratoriais concluíram que ele morreu por conta de outro vírus respiratório, o influenza A. Então, vejam bem, o que foi que aconteceu aqui? Pegaram o atestado de óbito real de um homem real que tinha morrido por conta mesmo de Covid, né? Acreditava-se de Covid, e depois foi de influenza, ou seja, pegaram uma parte verdadeira e construíram uma narrativa em torno disso. Colocaram Covid no atestado dele, mas ele morreu foi por um acidente com um pneu que estourou no rosto dele. Então, é outra característica das fake news. Ele tem elementos, né, esse tipo de notícia tem elementos que fazem com que você acredita.
Pode ser uma parte do texto, pode ser uma fotografia, pode ser a manchete, né? Então, é toda uma estratégia para fazer com que você acredite nessa notícia. Por exemplo, a gente tem o site O Sensacionalista, que vocês vão perceber que ele só trabalha com esse tipo de notícia, só que tem um viés humorístico, né? Você acessa e você vai ver lá uma notícia com pessoas reais, mas com manchetes extremamente irônicas, né? Que são utilizadas para o efeito de humor. Então, tem esse outro tipo de fake news, porque já não seria uma fake news, porque é um site de sátiras, certo? Vamos prosseguir. E aí, gente, o que é que a gente faz quando a gente se depara com uma fake news? Ou com uma notícia que é muito estapafúrdia, ou que tem muito apelo, ou é uma coisa assim, muito... que você fica, meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? O que é que você faz? O que é que você pode fazer para contribuir, né? Então, a gente tem que, fundamentalmente, analisar a estrutura da informação que a gente está recebendo, verificar quem foi as fontes que foram entrevistadas, se essas fontes têm credibilidade quanto ao assunto, né? Onde são esses lugares que aconteceu? Será que esse lugar realmente existe? Que esse lugar realmente existe esse contexto, né? Quais são as informações dos órgãos oficiais? Então, a gente tem um ditado dos nossos avós que diz assim: confie desconfiando. Você recebe a informação, você crê na informação, em certa medida, mas você vai analisar essa informação, você vai procurar verificar se todos os pontos dela são verdadeiros. Outra fake news que se espalhou rapidamente aqui no Brasil e no mundo, não foi só aqui no Brasil, foi o termômetro que matava os neurônios, né? De repente, você que vai aí no supermercado com a sua mãe, com a sua família, com o seu pai, você observou que, ao invés da pessoa medir lá a temperatura na testa, as pessoas começaram a medir a temperatura no braço. Isso nos mostra, gente, como as fake news, elas estão realmente na sociedade, como elas têm poder. Porque, mais ou menos em meados de junho, agosto, saiu as notícias, né, que o termômetro, aquele termômetro da luzinha, ele matava os neurônios das pessoas. Então, muita gente acreditou nisso e passou a negar, não aponte o termômetro para a minha testa. Você quer matar os meus neurônios. Aqui no Brasil ainda teve uns requintes ainda mais estapafúrdios, né? Teve pessoas que falaram que estavam roubando os dados, né? Aquele neurônio era um scanner de cérebro para ver as suas senhas do banco e que ia roubar suas informações. Então, além de matar neurônios, o termômetro também tinha o poder de roubar as nossas senhas bancárias. Né? Se fosse tão simples assim, né, gente, já teria uma tecnologia mais evoluída para fazer esse serviço, né? E há mais tempo. Então, você fica pensando, meu Deus, será mesmo que existe um termômetro que mata neurônios? É algo aí para a gente pensar. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o desmentido da notícia. E aí a gente pensa, aqui, olha, eu trouxe para vocês um site relativamente confiável, que é o site da Globo.com, e aí tem o desmentido do acontecimento. Aqui tem um recorte de outro que eu tirei de outro site também, daquele do Aos Fatos. Né? Aqui é a notícia. Várias notícias, várias postagens de Facebook de pessoais, né, de pessoas comuns ou robôs, tinham essa noticiazinha, ó. Manos, cuidado com os termômetros infravermelhos que estão sendo utilizados no combate à Covid. Né? Lembre-se que os raios ultravioletas podem danificar as nossas células e, posteriormente, originar um câncer ou atingir os seus olhos e causar cegueira. Né? E, ó, cegueira aqui com S, né? Fora os outros erros. Só para a gente fazer aqui uma pesquisa. Então,
vocês estejam certos que vocês podem entrar em diferentes lugares para que vocês comprovem as informações, né? As informações se aquilo ali é verdadeiro. E não apenas para pensar sobre isso, mas para pensar também sobre a qualidade da argumentação. Né? Será que essa pessoa está usando argumentos críveis? Será que essas pessoas que estão sendo entrevistadas, ou essa pessoa que está dando essa informação aí, ela tem autoridade, ela tem conhecimento, ou é só na base do achismo? Né? Então, isso é muito importante. E aí eu faço essa pergunta para vocês, e essa perguntinha, ela vai estar mais adiante na atividade que eu vou passar. Por que algumas pessoas são seduzidas pelas notícias falsas? Tem pessoas que são mais seduzidas, né, que caem mais facilmente do que outros. Na opinião de vocês, o que é que origina isso, né? Então, vamos pensar, né? Eu falei lá na frente que um dos objetivos da aula era a gente entender um pouquinho o que é pós-verdade. E aí eu já falo para vocês, pós-verdade é uma espécie de circunstância em que os fatos objetivos são menos importantes do que as minhas emoções pessoais, né? E atingem uma rede de usuários que acreditam muito mais uns nos outros do que nos órgãos tradicionais de imprensa ou nos órgãos científicos, etc, etc. Então, por exemplo, vou aqui fazer vou dar um exemplo para vocês bem distante, assim, bem absurdo. Eu chego para o meu filho de 12 anos, que acredita em mim, acredita nos pais, em tudo que a gente fala, e de repente fala assim para ele, olha, você tem que comer 20 ovos por dia, porque eu li no site que esses 20 ovos, eles previnem contra a Covid, mas tem que ser 20 ovos diários. E aí o meu filho, 12 anos, senso crítico em construção, talvez não tenha tanto acesso às informações do mundo real, do cotidiano, de ciência, e ele, de repente, vou comer esses 20 ovos todo dia, para eu poder prevenir o Covid, né, o coronavírus. E aí ele começa a comer isso aí. Então, e sem questionamento. Por quê? Porque ele se deixou levar pelas pessoas que deram a informação para ele. Poxa, mas é a minha mãe, eu não vou desconfiar da minha mãe se ela está falando a verdade. Né? E a gente tem que ter esse cuidado, porque a sua mãe, no caso eu, né, na minha história, posso também estar enganada. E é por isso que é muitíssimo importante, especialmente, gente, quando as notícias são assim, estapafúrdias. A gente teve aí recentemente casos comprovados aí na imprensa de pessoas que se automedicaram, né, para prevenir o coronavírus, porque alguém indicou esse remédio, eu vi que fulano de tal tomou e ficou bom, e são hoje pessoas que estão com a saúde bem comprometida, não por culpa da Covid-19, mas por culpa da automedicação a qual elas próprias se submeteram, certo? Vamos lá prosseguir. Resumindo, o que é que seria a verdade? Penso, logo existo. Né? A verdade é aquilo que você pensa, que você acredita, que você constrói. E a pós-verdade, ela não critica, ela só acredita. Se eu estou acreditando, é porque eu estou certo. Então, essa é outra reflexão que vocês vão levar para a atividade que nós vamos fazer, certo? Eu também trouxe aqui algumas definições de pós-verdade, para que vocês entendam melhor esse contexto, certo? Então, segundo o dicionário Oxford, a expressão pós-verdade denota circunstâncias em que a objetividade dos fatos tem menos influência do que os apelos emocionais na formação da opinião pública. Então, foi aquilo que eu expliquei, né? O apelo emocional, ele vai ser mais importante na disseminação da pós-verdade do que propriamente o fato objetivo. Então, a gente tem que entender que o mundo possui contradições. Né? O mundo que a gente vive existem contradições. E é nosso papel de cidadão investigar, entender a veracidade das informações, né? Desconfiar o que pode estar atrás daquilo ali. Por que aquilo ali está sendo medido daquela forma, naquela hora? É um processo trabalhoso, né? Especialmente para quem está começando. Né? A análise, a reflexão, mas é um processo necessário.
certo? Aqui é outro verbete que trata da pós-verdade. Eu vou ler aqui. Aqui seria um verbete de dicionário. Eu vou ler aqui só o primeiro tópico, para a gente ampliar a nossa reflexão. O que é a pós-verdade? É o conjunto de circunstâncias ou contexto em que é atribuída grande importância, sobretudo social, política e jornalística, a notícias falsas ou a versões verossímeis dos fatos, com apelo às emoções e às crenças pessoais, em detrimento dos fatos apurados ou da verdade objetiva. A mentira e os boatos alimentam a pós-verdade. O tema do momento é o pós-verdade nas redes sociais. Eu vou mencionar aqui um caso que também já foi desmentido amplamente na imprensa, só para que vocês lembrem do caso dos enterros lá em Manaus. Alguém tirou uma foto de um caixão com pedras dentro e a seguir tirou a foto, fez uma montagem, né, com a foto de um cemitério com vários caixões enfileirados. E aí colocou, fulano de tal não morreu, estava sendo enterrado, caixão cheio de pedras. Aí colocou a foto do cemitério, né, que Manaus até agora é a cidade do Brasil mais atingida, né, pela Covid-19, colocou aquela foto lá do lado. E aí, qual é a intenção, né? Todos aqueles caixões ali estavam sendo enterrados com pedras, né? Não seriam mortes reais. É o governo estadual, municipal, tentando provocar a população, o governo federal de alguma forma. Então, essa foi uma fake news, né, disseminada, que rapidamente tomou corpo, mas que já foi desmentida. Mas aí, gente, até ser desmentida, quantas pessoas replicam, quantas pessoas repassam, e quanto isso prejudicou? Ah, não, eu vou sair de casa, porque esse negócio aí de morte pela Covid é mentira. Eles estão enterrando caixões vazios para poder fazer medo a gente, para deixar a gente com medo, para deixar a gente indeciso, né? Então, tudo isso aí é extremamente prejudicial. Então, vamos lá. Eu vou indicar esse vídeo aqui para vocês, que é o do Mário Sérgio Cortella. Eu não vou passar ele aqui dentro da aula, eu vou colocar o link, a parte lá no nosso grupo, certo? E aqui a atividade 1. Você vai assistir a aula com atenção e vai ver o vídeo indicado e vai responder. Eu vou liberar um formuláriozinho no Google para você responder. O que é pós-verdade? Nas suas palavras. Não pesquisem, não copiem da internet, entendam o que a gente conversou aqui nessa aula e reflitam. O que é pós-verdade? Aí você vai me justificar porque a pós-verdade não é sinônimo de mentira, certo? Isso aí o Mário Sérgio Cortella ele vai explicar bem direitinho no vídeo. E o que é que contribui, na opinião de vocês, para a disseminação das fake news? A atividade 2 após assistir a aula e ao vídeo indicado, você vai pesquisar noutras fontes e vai elaborar um passo a passo para a verificação de notícias, indicando ferramentas confiáveis para a consulta de informações. E aí você vai mencionar nas fontes que você consultou. Então, eu vou também abrir um outro segundo formulário, vão ser 2 formulários à parte. E nesse segundo formulário você vai responder isso. Não precisa se preocupar, você pode fazer no caderno, você vai me dizer quais foram as fontes que você consultou, e você pode fazer aí um passo a passo, com 3 passos, com 4 passos, com 5 passos, você escolhe. E aí você vai responder equivalente à atividade da aula 2, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que pesquisem bastante e a gente vai conversar mais sobre isso nas próximas aulas, especialmente sobre checagem de fatos. Um abraço a todos, até a próxima aula.